Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Eletrobras para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Estão presentes aqui hoje o senhor Ivan de Souza Monteiro, presidente da Eletrobras, o senhor Eduardo Rayama, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, o senhor Antônio Varejão de Godoy, vice-presidente de operações e segurança, a senhora Camila Araújo, vice-presidente de governança, riscos, compliance e sustentabilidade, o senhor Hélio Wolff, vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, o senhor Ítalo Freitas, vice-presidente de Comercialização, o senhor Juliano Dantas, vice-presidente de Inovação, P&D, Digital e TI, o senhor Marcelo de Siqueira Freitas, vice-presidente jurídico, o senhor Renato Carreira, vice-presidente de Suprimentos e Serviços e vice-presidente interino de Gente, Gestão e Cultura, o senhor Robson Pinheiro de Campos, vice-presidente de Engenharia e de Expansão, senhor Rodrigo Limp, vice-presidente de Regulação e Relações Institucionais. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de Relações com Investidores da companhia, assim como a apresentação aqui divulgada, ambas em português e em inglês. Destacamos que, para quem precise de tradução simultânea, temos a ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no canto inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, caso deseje fazer uma pergunta, por favor, informe seu nome e empresa através do ícone de Q&A no canto inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever seu nome e empresa seguido de sua pergunta, também no campo de Q&A, para que o nosso operador possa lê-la em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ivan, pode prosseguir. Bom dia para todos e agradecemos a participação na divulgação dos resultados da Eletrobras de 2024. A privatização da Eletrobras seguiu todo o processo legal, com aprovação congressual, tanto na Câmara quanto no Senado, após mais de um ano de debates, tendo sido conduzida pelo BNDES e auditada e aprovada pelo Tribunal de Contas da União. É um marco que determina o início da fase de transformação da Eletrobras. Porém, gerir uma empresa buscando excelência no seu desempenho e qualidade nos seus processos decisórios requer de sua administração estratégia adequada, disciplina e foco na execução. Definimos o cliente e o mercado em que atuamos como balizador de nosso posicionamento. Isso nos exige uma gestão de fora para dentro, sermos melhores que nossos competidores e atender às expectativas de nossos públicos de interesse. Por sua participação relativa no mercado de geração e transmissão, a Eletrobras não pode falhar. Dessa forma, tendo a segurança das pessoas, próprios ou terceiros, dos equipamentos e do meio ambiente como prioridade inegociável, implementamos uma trajetória de forte crescimento do volume de investimentos em geração e transmissão, com participação ativa em todos os leilões de transmissão desde então. Buscamos acoplar a melhor tecnologia possível para a gestão dos milhares de equipamentos distribuídos por todo o Brasil, com ferramentas de inteligência artificial e outras. Apresentamos indicadores crescentes de disponibilidade dos ativos de geração e transmissão e iniciamos uma gestão ativa dos riscos associados à sua performance operacional. Por exemplo, acompanhamento constante de possíveis eventos climáticos extremos. Para enfrentarmos a nova realidade do setor elétrico brasileiro, trazida pelo processo de descotização e a adição de milhares de novos consumidores ao mercado livre de energia, criamos uma estrutura dedicada a oferecer soluções de energia para esse conjunto de novos clientes, com processos já implantados e em constante aperfeiçoamento. Resgatamos obras inacabadas,
com a entrega no início de 2025 do Parque Eólico de Coxilha Negra e a conclusão prevista para o segundo semestre deste ano do Linhão Manaus-Boa Vista, com mais de uma década de atraso. Conhecida pela imprevisibilidade em relação à evolução dos seus passivos históricos, como o empréstimo compulsório, construímos a metodologia e implantamos uma política de acordo, o que possibilitou a redução contínua deste passivo. As participações societárias que possuímos em várias empresas e ativos foram trazidos para o guarda-chuva da estratégia e da boa governança, com rigoroso acompanhamento de sua gestão e com indicação de profissionais com as competências adequadas para o nível do Conselho de Administração e da diretoria executiva, quando necessário. As operações de compra e venda de participações obedeceram ao foco estratégico único da holding e buscaram a simplificação das estruturas duplicadas ou incompatíveis com o adequado retorno dos nossos capitais ali alocados. A incorporação de Furnas sintetiza com clareza esse objetivo, pois não havia justificativa para a existência de duas sedes administrativas na cidade do Rio de Janeiro. O consenso obtido no processo de conciliação possibilitará maior previsibilidade do fluxo de caixa futuro. A assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, abrangendo agora todos os funcionários, permite a vinculação da remuneração atrelada ao desempenho econômico e financeiro da Eletrobras, bem como salários adequados aos padrões de mercado. A proposta recorde de distribuição de dividendos só foi possível pelas melhorias já implementadas em todas as áreas da companhia. Lembro que captamos em 2024 32 bilhões de reais, com diversificação das fontes de funding, alongamentos de prazos e redução dos custos financeiros associados. Em face da nova realidade geopolítica que se apresenta, a gestão de nossa liquidez nos permite suportar todo o programa de investimentos atual e futuro, bem como uma atuação comercial com maior grau de liberdade. Contratamos 2.000 novos profissionais, trazendo renovação, diversidade e novas experiências à nossa empresa. Isso demonstra a atratividade da nova Eletrobras como empregadora. Temos ainda muito a realizar, pois estamos confiantes de que iremos atingir o nível de prestação de serviços exigido pelos nossos clientes e pelos reguladores. Finalmente, essa proposta de distribuição recorde de dividendos é nossa resposta aos investidores, desde o mais sofisticado, passando pelo pequeno acionista, bem como aqueles mais de 300 mil CPFs que utilizaram o seu FGTS e investiram durante o processo de privatização na compra de ações da Eletrobras. Passo agora ao CFO Raema, que detalhará os resultados da Eletrobras em 2024. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Comentando, então, só a agenda do dia, passar primeiro pelos destaques, em seguida, comentar um pouco do desempenho operacional e, por fim, do desempenho financeiro. Então, indo para o slide 5, quais são os grandes destaques que a gente vai comentar? Primeiro, é o foco no cliente. Em seguida, nós vamos falar um pouco da transformação que a empresa vem passando nos últimos 2 anos e meio. Falar um pouco da nossa gestão financeira prudente, aonde nós estamos alocando capital, um pouco da nossa agenda ESG, e, por fim, falar da transformação que tem ocorrido também no mercado de energia. Então, no slide 6, no foco no cliente, já chegamos a quase 700 clientes livres, e isso tudo é fruto de uma estruturação que nós vemos implementando na nossa área de comercialização, centralizando processos, aumentando a capilaridade para acessar os clientes de forma mais eficiente, melhorando os processos, tornando-os mais robustos, tanto para fins de gestão de risco quanto para fins de mercado, e também estabelecendo diretrizes bem claras em ritmo de comercialização, dado o montante de energia que nós temos ainda para comercializar. Tudo isso, junto com um portfólio completo de soluções de energia, e focando muito no nosso mercado livre. No slide 7, dentro da agenda de transformação, mostramos aqui o nosso custo operacional reduzindo, mais uma vez. Então, chegamos a 6.784 milhões em 2024. Em termos totais de funcionários, em 7.700, e ainda mostrando aqui no achurado que ainda tem uma tendência de queda. Essa aqui tem sido uma redução consistente do nosso custo de PMSO, mas junto com isso, nós também contratamos mais de 2.000 funcionários no período dessa reestruturação.
Um ponto importante que faz parte dessa transformação cultural ter unificado todos os acordos coletivos na companhia, então todos os funcionários da companhia estão num único acordo. Acho que isso é muito importante para fins de cultura. E, por fim, a remuneração também de todos os empregados, estando atrelado ao desempenho da companhia e em alinhada com práticas de mercado. No slide seguinte, slide 8, nessa gestão de passivos, o que nós temos? Mais uma vez, reduzindo o total de provisão de empréstimo compulsório, né? Desde a privatização, nós reduzimos em aproximadamente 50%, começou em 26 bilhões e terminamos o ano em 13,6 bilhões, né? Mas, junto com as causas prováveis, nós também fizemos uma inclinação muito grande nas causas possíveis e remotas, de 8,2 bilhões. No slide seguinte, isso aqui a gente vem falando pouco, a gente até comenta bastante, que nós temos mais ou menos 32 bilhões investidos em diversos ativos com participações minoritárias, né, seja em Belo Monte, seja Geral, né, em diversas outras empresas. E ao longo do tempo, nós temos melhorado muito essa gestão. Então, nós centralizamos toda a gestão das participações numa única área, estamos fazendo uma gestão muito ativa de risco, né, e análise de retorno de cada investimento. Vemos otimizando esse portfólio de participações ao longo do tempo, que é o quadro da direita, com alienações num total de firma de 15 bilhões, né, e de aquisições de 6 nesses cruzamentos, e botando um critério muito técnico, né, para a seleção de cada pessoa que vai compor os quadros de administração dessas companhias. No slide seguinte, né, já foi comentado pelo Ivan, nós captamos 32 bilhões, que foi a maior captação de uma empresa brasileira no ano passado, e o que nos dá uma robustez financeira muito grande, né? Por isso também proporcionou nós declararmos esses 4 bilhões de dividendos relacionados ao lucro de 24. E esse caixa de 36 bilhões, ele representa mais ou menos 4 anos de vencimento de dívida. Junto com essa captação, nós diversificamos bastante os financiadores, alongando o nosso prazo de vencimento, que eu comentei que era em quase um ano, e o caixa, né, para suprir essa dívida, que era de quase um ano na época pré-privatização, para 4 anos, junto com isso, com o upgrade da agência S&P. Na agenda de capital, alocação de capital, no slide 11, mostramos aqui os investimentos que cresceram desde a privatização. Então, essas barrinhas, quero destacar principalmente as barras verdes e azul, que são os investimentos tanto em modernização das nossas usinas, que garante a segurança energética do sistema, assim como todos os reforços e melhorias de transmissão com o mesmo propósito, né? O que antes a gente investia pouco mais que 1 bilhão, né, em transmissão e 1 bilhão, mais ou menos, em geração, né, passamos aqui a estar investindo, na soma dos dois, 6 bilhões, mais ou menos, né? E essa tendência para frente não muda, daí essa barrinha achorada enquanto a gente está fazendo esse processo todo de transformação. Do lado direito, mostramos alguns dos principais investimentos que seguimos fazendo, que foi a conclusão, né? Estamos concluindo o projeto de Coxilha Negra, que é uma usina eólica no sul, a interligação com o último estado do sistema isolado, né, no país, que é a Roraima, que é a Transnorte Energia, um investimento de 3 bilhões, né, e também na melhoria, né, do transporte da energia de Itaipu, né, fazendo a revitalização do HVDC da linha. No slide 12, falando um pouco dessa agenda de crescimento, são os leilões de transmissão. Durante muitos anos, a empresa foi proibida, né, de participar dos leilões por não estar entregando, né, os projetos. Em 2000, então, essas barrinhas cinzas foram basicamente o período, né, que a gente não podia participar ou não quis participar. Em 2020, nós chegamos a participar, mas não tivemos nenhum sucesso. Pós-privatização, nós chegamos a ganhar uma linha, mas era bem pequena ainda, né, com investimento de 100 milhões. Em 2023, fomos um pouco mais com vontade, ganhamos aqui quase 800 milhões de CAPEX,
né? E em 2024, aí sim, fomos os grandes vencedores do leilão, atingindo aí um CAPEX anel de 5,6 bilhões, de tal forma que, né, os investimentos todos hoje planejados, seja pelos leilões, seja pelos investimentos em reforço e melhorias, as nossas linhas de grande porte, as nossas linhas de transmissão, já chegam a quase 14 bilhões de reais, adicionando aí, quando estiverem concluídos, uma RAP de quase 2 bilhões. No slide 13, é um pouco do que o Ivan também comentou, que é uma agenda de inovação em tecnologia que viemos fazendo para operar de cada vez mais ótima, e diminuindo riscos na operação. Então, é um investimento muito forte para melhorar a resiliência e eficiência operacional. Estou mostrando aqui uma foto na direita em cima, que é o nosso sistema Atmos, que ajuda bastante a gente entender os modelos todos meteorológicos, o que pode estar acontecendo, e aí já preparar as equipes para estar pronta, né, e melhorar a prontidão para atender as intercorrências que podem ocorrer. E embaixo, hoje já temos quase 90 mil ativos que são monitorados, né, com inteligência artificial, com IoT, né, melhorando bastante aí também a previsibilidade do funcionamento desses equipamentos. No slide 14, falando um pouco mais da nossa agenda ESG, validamos as nossas metas do Net Zero 2030, né, os padrões e diretrizes do SBTi, isso é muito importante. Aprovamos pela primeira vez a primeira política de direitos humanos na companhia, acho que é um feito muito importante. Do lado direito, nós mostramos aqui dois exemplos, né, de como a companhia tem contribuído, né, com essa agenda de descarbonização. A primeira é um projeto piloto que nós temos numa planta de hidrogênio verde, que já gastamos mais ou menos 125 milhões, com a produção de quase 6 toneladas de hidrogênio. E embaixo, outros projetos que tivemos tocado, como entender melhor, né, tanto como é que funciona o sistema de bateria numa planta híbrida, e aí sim, cada vez melhorar o atendimento da rede no futuro. No slide 15, comentar aqui um pouco o que tem acontecido no mercado de energia. Isso aqui é muito importante, considerando que, olhando os nossos dois principais segmentos, metade está em geração, são todos os nossos hidrelétricos, e metade está em transmissão. Isso aqui impacta muito os dois segmentos. E o que é importante aqui, olhando esse gráfico? O gráfico de cima, ele está mostrando justamente a oscilação do preço spot de energia, corrigido por inflação desde 2010, até o data mais recente. E o que é interessante notar que esse preço ele nunca foi estável, por uma razão simples, né? Nós temos um sistema que ainda é eminentemente hidrelétrico, mas antigamente a gente podia falar que era hidrotérmico, e hoje em dia não dá mais nem para falar que é hidrotérmico, pela quantidade de inserção de fontes intermitentes que tivemos nos últimos anos. Mas quando o período ele era ainda eminentemente hidrotérmico, mais hidro do que térmico, ele já oscilava bastante, né? De tal forma que, mesmo considerando depois desse período mais recente, de ter uma inserção muito grande de renováveis intermitentes, se for olhar o preço médio desse período todo, estamos chegando a R$330 por megawatt-hora. O desvio padrão dessa série toda são 330 também, né? E a mediana 234. Então, dentro do gráfico, nós estamos destacando o período de janeiro de 22 a junho de 24, onde, na nossa opinião, foi um período até atípico, né? Porque o normal é o preço oscilar, né? E por que ele ficou abaixo nesse período? Porque na tabela abaixo, como vocês podem observar, o que aconteceu, né? As fontes intermitentes eram muito pouco representativas lá em 2010, com 0,9% da matriz energética, e essa matriz foi evoluindo, de tal forma que chegou em 2024, 36%, se for olhar o número de 25, já está em 37%. Né? Então, isso aqui ele gerou, junto com a chuva excelente que teve no período também, né, uma falsa impressão que o sistema estava estável, o preço caiu naquele período, né? Mas, na nossa visão, isso aqui é muito mais interessante olhar
inclusive a média mediana da parte de cima do gráfico que nós estamos mostrando, que é 390, 300 de mediana e 340 desvio padrão, do que esse período como se fosse uma referência para frente. Além disso, essa visão ela está respaldada pela proporção, né, que é o que a gente chama de EAR na tabela, EAR máxima, que é a quantidade máxima de reservatório que nós temos em equivalente energético, né, em megawatts, comparado à demanda. Né, o que no passado, lá em 2010, representava 5 meses de demanda, os nossos reservatórios máximos, terminamos lá em 2024 com 3,7. E há muitos anos, mais de uma década, nós não construímos mais nenhuma hidrelétrica com reservatório. Então, a tendência é que esse patamar fique cada vez menor e a expectativa é que a volatilidade suba. De que forma isso impactou o mercado, que é o slide 16? No slide 16, até 2024, como eu havia comentado no gráfico anterior, ficamos 2 anos e meio com preço no piso, praticamente, 60, 70 reais. E, na nossa visão, os agentes do mercado eles estavam, entre aspas, enviesados por essa visão de que o preço estaria baixo. E aí, olhando aqui esse gráfico acima, o que nós temos? No início de 2024, nós tínhamos reservatório para o período do ano relativamente confortável, 65%, 61%, né? E uma chuva no período chuvoso, que é o 59, 66, que vinha bem abaixo da média histórica. No entanto, quando a gente olhava qual era o preço praticado, né, para a energia para o ano de 2025 comparando de 2026, né, a gente não via nenhuma crise ou só expectativa de que o preço iria subir, porque ia ter despacho térmico e ter outras coisas que poderiam fazer o preço subir. Ao contrário, o preço de 2026, por exemplo, estava em R$ 155. Vamos dar um ano para frente. O que aconteceu um ano para frente? O reservatório melhorou, chegando a 71% no final de fevereiro, e 65% em janeiro. O período chuvoso no Brasil, excelente, estava na média histórica, 90%, 98%. No entanto, aquele mesmo preço que um ano antes o pessoal achava que era 155 para 2026, já agora, o preço já está sendo negociado 200 ou até mais, já está um pouco acima já agora, nesse momento. Então, isso aqui é aquela fase que nós vimos lá, no fim de junho de 2024, quando os preços começaram a subir, e refletiu o que sempre foi o passado, né, que é um produto de fato volátil, né, agora está começando a se traduzir em preço também. Tudo isso para dizer, né, que no slide 17, né, isso aqui tudo tem que estar na nossa visão como estratégia. Né, a nossa alocação de capital, e aí não estou falando somente a alocação de capital para fins de dividendos, recompra, mas também até no investimento em crescimento, outras coisas que nós vamos fazer. Nós estamos vivendo um ambiente que tende a ser cada vez mais volátil. Por quê? Porque os reservatórios, proporcionalmente à demanda, são cada vez menores e a inserção de fontes intermitentes cada vez maiores. Né? Num cenário como esse, né, a gente tem que atuar de forma bem mais conservadora, né, na hora de analisar o fluxo para frente. E aí, olhando os nossos dois segmentos, o que nós temos? A transmissão, eu acho que isso aqui não muda, continua como sempre foi, é o segmento provavelmente mais previsível da economia brasileira, né? Então, a gente conseguiria trabalhar com a alavancagem até um pouquinho mais alta, mas na geração, né, para toda aquela energia que nós temos contratado, a gente tem que adotar premissas bem conservadoras, né? E mesmo premissas conservadoras, não está aqui na apresentação, está no nosso anexo, se vocês quiserem ver, a gente mostra até descolamentos que antes não existiam tão grandes, como o descolamento entre que a gente chama de preço de supermercado. Ou seja, o preço praticado no Nordeste ou no Norte versus o preço praticado no Sudeste, o que antes todo mundo tinha uma regra de bolsa, que era 10, 20, 15, talvez 30 reais, batendo 300 reais de diferença agora no mês de março. Então, de fato, a gente tem que trabalhar não só com preços mais conservadores, mas com uma alavancagem também mais baixa, né? Dado que há muitas incertezas que nós temos que lidar. Uma vez que nós temos definido a nossa receita, como eu já havia comentado, eu acho que o nosso ACT ele nos dá uma tranquilidade, que a trajetória de custo que nós demos o guidance lá em 2023, ele segue no caminho correto. Onde estaríamos alocando o capital? Primeiro, naqueles que é obrigatório.
né? Vamos continuar investindo muito na modernização das nossas usinas, né, na manutenção, né, e no lado da transmissão, em reforços e melhorias, para melhorar a segurança dos nossos ativos e a segurança energética do país. E do outro lado, sempre que nós formos olhar a forma de alocar o capital, nós sempre estamos olhando no prazo médio, né? Principalmente porque nós sabemos que em 2028 acaba a RBSE, né? Então a gente vai passar a ter ser um perfil um pouco mais arriscado nesse sentido de geração. Então a gente tem que sempre estar olhando o médio prazo. Obviamente, conforme a gente vai avançando nossa agenda de otimização do nosso portfólio, pode estar sobrando mais caixa, porque está desinvestindo, ou, eventualmente, porque está comprando parceiro, vai estar investindo para estar, dali em diante, melhorando. Então, após tudo isso, nós vamos equilibrar entre remuneração ao nosso acionista, seja recompra, seja dividendos, seja investimento em greenfield ou mesmo M&A. Então, assim, a nossa decisão dos dividendos teve muito quase nisso, que é o slide 18. O slide 18, analisando não só o resultado, como o próprio Ivan comentou, que acho que foi um ano excepcional para a companhia, mas pelo fato de nós, de fato, nos prepararmos para todo o cenário, uma gestão financeira muito prudente. Nós conseguimos concluir todas as negociações que nos dê um conforto da trajetória de redução de custo no tempo. E uma melhora na precificação, principalmente no curto prazo, da energia em 25 e 26, onde existe mais liquidez, de fato, negociando a energia. Você olha, nessas condições, de fato, a gente conseguiria pagar mais do que o mínimo, que seria 2,5 bilhões, e chegar a 4 bilhões de reais de dividendos. Que, a propósito, é o maior dividendo já pago pela companhia na história. No slide 20, falando um pouco rapidamente do nosso balanço energético, então, a gente sempre comentou que, enquanto os preços estiverem em patamares que nós entendemos justos, vocês vão ver a gente negociando a nossa energia, a gente tem todo o interesse em estar negociando. A capacidade foi isso que aconteceu, né? Nós até mexemos algumas bandas aqui, dos pisos das bandas, para dar um pouco mais de sinalização de que estamos, sim, ativos nesse cenário, e com clientes já atingindo quase 700 clientes livres ao final do ano. Passando para o slide 22, em relação ao desempenho financeiro, nosso EBITDA recorrente de 5 bilhões e 100. Aqui tem dois fatores importantes. O primeiro relacionado ao custo, a gente sempre comentou, o PMSO, ele tem uma sazonalidade mais forte no quarto trimestre, e não foi diferente, mas aqui é importante nesse caso, a gente vai até comentar depois no slide seguinte, é olhar o custo do ano como trajetória. E o outro é que realmente é muito difícil qualquer um fazer uma projeção trimestral de resultado nesse ambiente tão volátil que nós vivemos de mercado de energia. Mas o que importa é o ano, e sabendo que, do nosso lado, está sendo sempre muito prudente, para evitar exposições, seja de submercado, seja de outra natureza, em si. Então, aqui, de fato, tem algumas coisas que é difícil. Eu consigo entender o mercado tendo uma dificuldade de entender o trimestre especificamente da geração. Na parte de lucro, aqui a gente ainda vai ter provavelmente alguns trimestres oscilando, porque, dada as várias reestruturações e ativos que nós temos ainda não estão contabilizados, que, se a gente conseguir otimizar de fato no tempo, podem estar impactando o nosso lucro quanto de impostos, mas o importante é que seguimos na melhoria de estar limpando o nosso balanço. No slide seguinte, falando um pouco do PMSO, como eu disse, aqui tem um pouco de sazonalidade, sim, mas o que é importante é que o custo pessoal, nessa contínua melhoria, de redução de custo, e a gente já disse que a tendência é de redução, e o que é importante é olhar o custo global do ano. E no slide 24,
em provisões, esse é o último slide. Como eu disse, tem muita coisa ainda que se move aqui na empresa, porque temos um balanço ainda complexo, que estamos aos poucos limpando. Então, tivemos reversões de impairments que foram feitas, que após a gente conseguir criar, de fato, a gente chama de UGC única na forma de analisar os nossos ativos. O que é UGC única? É tratar todas as usinas hidrelétricas como se fosse única, tá? Porque é assim que nós estamos operando a empresa. A gente não opera ativo a ativo para fim de comercialização de energia, a gente opera como um todo. Isso aqui de fato, ele é uma forma diferente de olhar do ponto de vista financeiro. Dos contratos onerosos, que foi mais um ajuste na forma de olhar alguns dos contratos que a gente tinha com participações cruzadas, então foi um aperfeiçoamento que nós fizemos. E, por fim, no caso lá da mensuração de ativos a valor justo, foi porque no ano anterior, em 2023, nós estamos já em curso de uma negociação para a venda das térmicas, nós havíamos feito uma baixa grande de impairment para a venda do ativo de Santa Cruz, e esse ano, obviamente, não ocorreu isso. Eu acho que com isso podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Raimon. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, informe seu nome e empresa através do ícone de Q&A no canto inferior de sua tela. Pedimos por gentileza que façam todas as suas perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Travinsky, do Safra. Por favor, Sr. Travinsky, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Bom, tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira, com relação ao acordo, né? Saiu aqui o pré-acordo com o governo federal, que para entender quais seriam os próximos passos aqui, quando a gente pode ter, de fato, uma conclusão em termos finais, e se puderem falar um pouquinho do racional aqui para os termos, né, que foram pré-acordados, ajudaria. E a minha segunda pergunta é na parte de comercialização de energia, né, a gente, olhando aqui para o balanço energético de vocês, a gente viu aqui uma comercialização, né? Enfim, vocês apresentam em bandas ali, a gente consegue enxergar que as bandas aumentaram. Então, só para entender como vocês viram realmente a liquidez, né, dessa energia vendida no trimestre, falar um pouquinho sobre os preços, né, de energia que vocês têm olhado e se essa diferença de PLD entre supermercados tem preocupado vocês aqui no curto prazo. São minhas duas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. A primeira eu vou passar aqui para o nosso vice-presidente jurídico, o doutor Marcelo Siqueira, e a segunda o vice-presidente Ítalo responde. Obrigado, tá? Marcelo, por favor. Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. Em relação ao acordo relacionado à ADIM, nós estamos, nesse momento, conforme divulgado, discutindo com o governo a redação do termo de conciliação. O nosso objetivo é concluir esta negociação nas próximas 2 semanas, para que nós possamos convocar a Assembleia Geral Extraordinária em que os acionistas vão deliberar sobre a aprovação ou não dos termos do acordo. Há uma perspectiva de tentar fazer esta Assembleia na mesma data da Assembleia Geral Ordinária, mas isso depende de a gente conseguir finalizar a redação do termo efetivamente neste prazo. E, feita a Assembleia Geral Extraordinária e aprovados os termos do acordo dos nossos acionistas, ele vai ser imediatamente submetido à homologação do Supremo Tribunal Federal e não há uma perspectiva de uma demora do tribunal em relação a isso. Obrigado, Marcelo. Ítalo, por favor. Bom, a respeito, Marcelo, da questão da comercialização, Daniel. desculpa, Daniel, no último trimestre nós vendemos, a liquidez do mercado foi boa, obviamente que é o final do ano, sempre tem uma renovação de contratos, né? Os consumidores eles começam a analisar seus portfólios e começam a fechar contratos para os anos subsequentes. E tivemos também a questão do leilão, né, do mercado regulado. A gente vendeu aí 340 megawatts no leilão que foi performado em dezembro. Em relação ao portfólio e a preço,
o Limp, ele como sendo gestor de portfólio e pricing aqui da companhia, eu acho que ele tem os fundamentos que pode explicar a tua pergunta. Obrigado, Ítalo. Bom dia, Daniel. Então, o Ayama apresentou e trouxe a visão da maior volatilidade que hoje se mostra cada vez mais presente no setor. Ele é fruto de diversos fatores. Variações na demanda, fruto de ondas de calor, uma inserção crescente de fontes intermitentes na nossa matriz e, consequentemente, o menor nível de armazenamento total do setor comparado com a demanda total. Esse conjunto de fatores ele traz uma volatilidade. Tivemos um aprimoramento importante do ano passado para esse ano, que foi o aprimoramento do modelo computacional do New Wave híbrido, parâmetros de aversão a risco mais aderentes à real visão do operador sobre os custos da operação do sistema. Então, o modelo hoje ele reflete melhor o custo da operação do sistema, o que trouxe algumas variações de preço que tínhamos como visão no ano anterior. Então, hoje a gente tem um modelo de formação de preço mais evoluído, mais próximo do custo real da operação do sistema. E o nosso portfólio, nós temos a possibilidade, como temos recursos em todos os submercados, cerca de 50% do nosso recurso é mercado Sudeste-Sul, Sudeste e parte menor no Sul, cerca de 1/4 Nordeste e 1/4 mercado Norte. Então, quando nós fazemos gerenciamento de portfólio, naturalmente fazemos estimativas de descolamentos de mercado, considerando cada período do ano. Observamos agora, em março, provavelmente em abril e maio, um descolamento grande dos mercados Norte e Nordeste para o Sudeste. No segundo semestre, esse descolamento tende a reduzir, o Norte tendendo a ser muito mais próximo do mercado Sudeste, o Nordeste ainda enxergamos algum descolamento, fruto muito da grande quantidade de energia solar e eólica no Nordeste. E quando consideramos isso dentro do nosso portfólio, fazemos olhando os diversos cenários para que tenhamos no global da companhia, olhando a visão ano, o melhor resultado possível. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Daniel. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Amorim, seu microfone já está liberado. Obrigado, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, com relação aos investimentos em reforço e melhorias, vocês entregaram um patamar próximo de 3 bilhões de investimentos esse ano. Vocês podem comentar o que esperar para os próximos anos, seja na perspectiva de quão preparada a empresa está para eventualmente fazer mais investimentos daqui para frente, em termos de pessoas, processos, e seja também na ótica da receptividade do regulador, se vocês entendem que eles têm capacidade de aprovar mais investimentos para os próximos anos. E a segunda pergunta com relação à PMSO, vocês reportaram um nível acima do último trimestre. Eu entendo que tem alguma sazonalidade nesse número, vocês podem dar alguma indicação do que esperar daqui para frente? Eu sei que vocês não dão guidance, mas se vocês pudessem direcionar a gente para o que eventualmente foi acima do que seria o nível recorrente daqui para frente, ajudaria bastante. Obrigado, bom dia. Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar a sua primeira indagação para o vice-presidente Hélio, depois eu mesmo respondo a questão do PMSO. Obrigado. Hélio, por favor. Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. E claramente, quer dizer, o que a gente vê, a gente olha o passado recente, a gente sai do investimento de reforço e melhoria da ordem de 1 bi e atinge aí já 2024 em 3,4. É difícil estimar aí quando é que a gente vai, como é que vai evoluir ao longo dos próximos anos, mas a certeza que a gente tem, a convicção que a gente tem um backlog muito grande de investimento a ser feito em reforço e melhoria, e de fato, quer dizer, essa trajetória ela é crescente. Se vamos para 4, 4,5, 5, com o tempo a gente vai evoluir. Não dá para cravar exatamente o número de 25, 26, 27, mas a gente enxerga que esse número evolui. E mais importante que também evoluir o número é executar isso da forma correta. A gente também não quer aumentar muito, né? Quer dizer que isso eventualmente traga algum risco adicional do ponto de vista de execução. Então, a gente vai aumentar com cautela, né? Mas sempre crescendo, porque, de fato, existe um backlog de investimento em reforço e melhoria, em transmissão para ser feito. Bruno, apenas um complemento. A adição de tecnologia que a gente tem feito bastante ênfase, ela sofistica a qualidade do investimento. Às vezes, até
possibilitando sua postergação. Tá? Então, essa é uma coisa, é um processo que está em andamento, mas, como o Hélio colocou, claramente a tendência de crescimento, mas olhando para o equipamento, olhando para aquela realidade, com os olhos, utilizando a melhor tecnologia disponível, e isso está sendo incorporado aos poucos aqui na companhia. Com relação ao PMSO, houve a sazonalidade, como você bem destacou, a trajetória declinante. No orçamento de 2025, a gente colocou um recorrente de PMSO para o final desse ano abaixo de 6 bilhões de reais, e a companhia vai atingir esse número, em especial após a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, agora com 100%, abrangendo 100% dos seus funcionários. Então, nós estamos convictos de que a gente vai ter uma trajetória declinante, compatível com tudo aquilo que a gente está fazendo. A absorção e a utilização de novos processos, novas tecnologias, e principalmente pela liberdade, o grau de liberdade que a gente tem agora, de gerir a companhia, olhando dados de mercado e olhando a perspectiva de retorno exigida ou solicitada pelos acionistas. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia, Bruno. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Andrade, do Itaú BBA. Por favor, senhor Andrade, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado aí por aceitarem a pergunta. Eu queria escutar um pouco de vocês sobre como a empresa ela está vendo aí, né, o comportamento do preço de 25 com relação aos supermercados, conforme vocês já abordaram, mas em particular se vocês têm sido abordados por geradores, né, que estão localizados no Nordeste e têm contratos no Sudeste para algum tipo de hedge, se a Eletrobras tem apetite para esse tipo de produto. E adicionalmente também queria escutar se a empresa, né, como é que a empresa vem buscando se proteger de eventos de default de outros agentes comercializadores, né, dado o momento de volatilidade de preço que vocês bem mencionaram. Obrigado. Obrigado, Felipe. Eu começo aqui com o vice-presidente Ítalo, depois vai ter um complemento com o vice-presidente Limpe, por favor. Ítalo. Pergunta, abordado a gente sempre é. O tema é qual a ação que a gente vem tomando, né? O objetivo aqui é proteger o portfólio da companhia, né? E aí respondo para você tanto a primeira quanto a pergunta que você falou que você colocou sobre as comercializadoras. A gente teve praticamente zero exposição a todos os defaults que houveram no mercado, né, das comercializadoras que são públicas aí, a questão dos defaults, e a gente vem monitorando o mercado bem próximo em relação a esses, tanto geradores quanto as comercializadoras, que a gente chama aqui de comercializadoras de dono, né? Aqui a gente não tenha mais exposição, por isso que, como foi falado aqui anteriormente aí pelo Ayame e pelo Ivan, a gente implantou toda uma metodologia de risco de contraparte, risco de mercado. Existe uma robusta análise de risco para todas as operações que a gente faz aqui. Em relação ao outro tema, eu passo para o Limpe, que é a questão do submercado. Ele está aqui gerenciando esse tema. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Até como reforçando o que eu comentei na pergunta anterior, acho que nós temos como temos recursos em todos os submercados, temos a possibilidade de fazer essa gestão de portfólio, considerando de forma mais eficaz os riscos de descolamento entre os submercados, né, que estamos observando bem forte agora nesse final de primeiro trimestre. Também enxergamos descolamento para o segundo semestre e olhando sempre o global da companhia, né, o conjunto, o portfólio global da companhia, para que a gente tenha proteções, para que a gente busque maximizar o resultado, mesmo nesse cenário de maior volatilidade. Temos observado uma volatilidade de fato grande, não só para 25, também para 26, em menor escala, mas para 25, o preço, especialmente para o segundo semestre, subindo bem, aí em todos os submercados, especialmente Sudeste e Norte. E olhamos, acho que resumidamente, olhando toda a nossa carteira e avaliando todos os cenários possíveis de descolamento de preço. Obrigado, Limpe. Obrigado, Felipe. Obrigado. Essa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Por favor, senhor André, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Eu queria fazer duas perguntas rápidas aqui. A primeira é em relação a essa questão da sazonalidade do custo, né, que vocês já comentaram um pouquinho. Eu queria entender qual que é a estratégia mais médio e longo prazo, né, que vocês têm, obviamente, a meta aí de redução de custo, mas eu queria entender se a ideia, de fato, é você reduzir essa sazonalidade daqui para frente. E a segunda pergunta, eu só queria ouvir de vocês qual a expectativa para o closing, da operação das térmicas, só para a projeção aqui, para a gente conseguir saber quando que sai o resultado. Obrigado. Obrigado, André. Sazonalidade acontece, ela é indesejada e você pode esperar uma redução dela para esse ano, tá? Mas ela acontece. Ainda poderia dizer que ainda é um resquício da privatização, perdão, é um resquício da situação de ser estatal durante muitos e muitos anos, mas é algo que vai ser mitigado, não é bem-vindo. Nós estamos trabalhando e vamos trabalhar ao longo desse ano para que isso seja mínimo e o menor possível, tá? Com relação à sua segunda pergunta, eu passo aqui ao vice-presidente. Obrigado. A transação, a transação das térmicas, ela segue seu rumo. Já temos uma boa parte das condicionantes vencidas, quer dizer, principalmente no que diz respeito a ANEEL, ao CAD. É uma transação complexa, a gente trata as complexidades, mas a gente acredita que o closing dessa operação está muito próximo. Eventualmente, primeiro trimestre, começando o segundo trimestre, a gente já alcance fechar essa operação, mas ela segue o curso normal. Transação de M&A, quer dizer, um pouco mais, outro um pouco menos, quer dizer, o tempo que decorre para fechar essas transações é naturalmente o tempo que as condicionantes são vencidas. Obrigado, Ed. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Junqueira, do BTG. Por favor, senhor Junqueira, seu microfone já está liberado. Pessoal, bom dia. Muito legal a mensagem do dividendo. Não só o tamanho do pagamento, mas o fato de... Eu não me recordo qual foi o último ano, se é que teve algum. Talvez o pessoal vai saber dizer aí, no qual a AN recebeu um dividendo ali no limite da diferença do estatuto, né, em relação à PN. Super legal, acho que mensagem muito importante. Então, só para dizer isso antes de fazer minha pergunta, que é também associado a esse tema naturalmente, a metodologia, ficou claro como vocês pensam, o que é importante. O que eu senti falta ali na metodologia foi alguma referência numérica, né? Então, ficou claro que a companhia vai olhar a geração de caixa, ficou claro que a companhia sempre vai estar olhando no médio prazo, né? A AMA usou como exemplo a questão da RBSE, né? Que a partir de 28 é muito menor. Mas vocês pensam em dar alguma coisa numérica dentro dessa metodologia para a gente conseguir projetar dividendo com um pouco mais de detalhe nos próximos anos? Bom dia, E obrigado. também se o dividendo é trimestral também, perdão. Desculpa, Ivan. Também se o dividendo, se a ideia é ter que a remuneração do investidor seja trimestral. Obrigado. Eu só adianto assim, a gente tinha componentes que causavam muita imprevisibilidade no fluxo futuro da companhia. Conciliação é uma, a questão do próprio ACT é outra, o comportamento dos contenciosos era outra. Tudo isso está adequadamente endereçado, né, e em caminho de solução. Então, isso melhora bastante a forma como a gente encara essa discussão. Mas eu vou passar aqui para o Rayan para complementar. Obrigado. Tá? Obrigado, Antônio. Certas coisas a gente tem que tomar um certo cuidado na parte da metodologia, porque, bem ou mal, isso aqui pode impactar eventualmente a estratégia comercial da companhia. Então, a gente tem que ter um cuidado enorme, né, ao tentar acomodar um pouco a visão, né, para quem está de fora. A gente entende completamente a questão da ansiedade, de saber um pouco mais detalhes, mas também não impactar o coração da empresa, que é a nossa comercialização. Então, isso aqui é muito importante. Dito isto, né, eu vou falar, obviamente, no tempo as coisas mudam, então não está escrito na pedra que vai ficar para sempre. Olhando os dois segmentos, né? Porque a gestão de portfólio, né, que são aquelas participações todas minoritárias, está inclusive na metodologia lá como ou uma entrada ou uma saída de caixa no tempo que a gente vai estar, né, simplificando a estrutura. Então, olhando os dois segmentos, o que nós temos?
O segmento de transmissão, por ser hiper ultra previsível, né, e desde que a gente faça, obviamente, uma lente financeira do segmento, é normal o segmento de transmissão se operar próximo de 4 vezes ele previsto. Então, não é nenhuma ofensa você, para um segmento mais previsível da economia brasileira, você ficar trabalhando sob alavancado. Na geração, aí vai ter uma variável que eu não vou poder falar, né? Qual é a nossa visão, o que é preço conservador, o que é preço base, o que é preço otimista, isso aqui não é uma informação que a gente pode ficar divulgando, mas uma vez que a gente tem um cenário conservador, que a gente fique tranquilo do ponto de vista de preço, falar que no segmento de geração você vai operar menos alavancado, 3 e pouquinho, um cenário conservador de preço, eu acho que é um parâmetro razoável. O que não pode, por exemplo, é a gente trabalhar com cenários alavancados em geração sem ter nada contratado. Isso não dá. Tá? E trabalhando com preço que a gente acha que seria o preço justo. Né? Porque o preço justo ele é legal se você tem um mercado que tem uma profundidade infinita, que você é só mais um, e para você executar uma compra ou uma venda, você não mexe nem para um lado nem para o outro. Então, eu não sei se ajuda nesse sentido para quem de conceito. Tá? Porque, de novo, tem certas coisas que a gente realmente não pode ficar falando. Ir contra a companhia. Contra ser trimestral ou não trimestral, de novo, quando vocês olham o portfólio que a gente tem de energia, que é o principal, vai ser o principal entrada de caixa ainda por muito tempo. Eu acho que até a transmissão, conforme a gente vai recuperando os nossos ativos, vai voltar a ter um fluxo de caixa tão relevante quanto, até mais, né, do que a gente tem atualmente com a RBSE. Mas ainda demora, não é imediato. Então, a geração ainda vai ter um peso muito preponderante nessa estrutura toda. Então, o que nós nos propomos a fazer, a gente vem debatendo já há bastante tempo, todo trimestre nós vamos reavaliar aqui como avançamos no nosso estratégia comercial e se sentimos confiança de falar, dado isso aqui, a gente eventualmente já tem condições de estar fazendo novos dividendos intercalares e, de preferência, novamente, mantendo a paridade ou a NPN, né, na proporção lá de 1 para 1,10, a gente o fará. Também a gente não tem nenhum interesse em ficar retendo caixa, a gente também não tem nada para fazer interessante. A gente pôs aquele gráfico lá na nossa apresentação, que era uma balança, né? Não sei se nem repararam, tinha um pezinho lá de quilo lá para um lado para o outro, mas era uma balança que é o equilíbrio, né, entre remuneração para o acionista e investimentos futuros. Mas o investimento futuro só vai ter se a gente achar que realmente é interessante, porque senão vai ser uma balança, entre aspas, desequilibrada, porque tem que devolver mesmo dinheiro para o acionista. Tá? Não sei se ajudou ou não, Antônio. Não, ajudou sim. Eu tenho uma pergunta para complementar aqui rapidinho. Primeiro, quando você olha a alavancagem da companhia, como a companhia tem CDE, bacia, empréstimo compulsório, para entender como que vocês pensam, o que vocês colocam nesses indicadores? Quando você pensar T4, G3, né, hipoteticamente. Imagino que, obviamente, você está olhando isso mais do que só um ano, né, por conta da questão do fim da RBSE em determinado momento, mas na ponta do passivo, o que você está incluindo? Na ponta do passivo, a gente sempre olha todos os ativos e passivos que, de alguma forma, vão impactar, de fato, o nosso caixa. Capital de giro normal, não, óbvio, né, porque isso aqui é parte da operação, mas aquilo que a gente sabe que vai virar ou um desembolso de caixa ou vai ser um recebimento de caixa, a gente considera na nossa conta. Então, vamos lá. Além da dívida bruta financeira que a gente tem e o nosso caixa, a gente olha a nossa obrigação que a gente tem para privatização, CDE e o fundo das bacias hidrográficas, o passivo que a gente tem que considerar. Ela vai ser pago. Pode ser pago na cabeça, mas vai ser pago. Isso aqui é obrigação nossa. Empréstimos compulsórios, que a gente está negociando. Se a gente não estivesse negociando, fosse uma causa de 50 anos ainda, provavelmente não estaria aqui. Mas a gente está negociando e a intenção da companhia continua seguindo esse ritmo. Então, é uma saída. Por outro lado, do lado ativo, o que nós temos? Depósitos judiciais que garantem, por exemplo, essas mesmas causas.
A gente olha aquilo como um redutor em si, e assim por diante. E por que isso? Porque no Brasil, com os juros atual que todo mundo projeta que vai chegar em 15%, se você considerar um spread, mesmo que seja mínimo sobre essa dívida, se você tiver muito alavancado estruturalmente, você pode entrar num cenário de bola de neve. E se você está num cenário que você pode entrar no cenário de bola de neve, aí a propensão a ser conservador é maior. E nessa hora, isso aqui vai afetar a nossa estratégia comercial de forma relevante. A gente nunca vai deixar esse cenário acontecer. Tá? Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando o todo. Óbvio que a gente olha a questão financeira, se for uma questão muito pontual, determinado ano específico que a gente pode estar ultrapassando, que a gente acharia um limite prudente, mas logo depois volta. Não tem problema. Mas estruturalmente não dá. Estruturalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com a alavancagem global. Tá? Claro, não, Obrigado. perfeito. Como sempre fala também, a questão da alavancagem te permite não ter vendido energia há 2 anos atrás, quando o preço de energia estava muito ruim, está vendendo agora preços muito melhores, né? Então é isso aí. Bom, valeu, obrigado. Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. Por favor, senhor Pimentel, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em cima do que o Ayama acabou de comentar, né, sobre a recuperação, né, de receita de transmissão pós-fim da RBSE, que está vindo um pedaço aí via reforço e melhoria. A gente também viu aí que está na rua os ativos da Brookfield, da Quantum, né, que é um ativo de transmissão. Então, queria saber se esse é um ativo que vocês estão olhando, que isso aí faz sentido, ou o foco da companhia é crescer em transmissão hoje exclusivamente via reforço e melhoria? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, ela vem também em cima dessa disponibilidade de caixa maior, né? Uma vez que vocês conseguiram, como parte do acordo, né, não envolver a antecipação da CDE, né, e vocês tinham se posicionado para eventualmente ter uma aceleração desse pagamento, e agora vocês estão com uma posição de caixa relativamente confortável, como que isso se converte numa estratégia de negociação de compulsório, né? Porque, né, as principais causas de compulsório, as mais relevantes, né, de grandes agentes, né, essas aí já foram, né, de certa forma resolvidas, e hoje é um negócio relativamente bem fragmentado, né? Existe agora uma força motriz maior, assim, de repente usar essa disponibilidade de caixa para fazer de repente um acordo geralzão para essas pequenas contrapartes, resolver isso de uma forma imediata, de uma forma mais fácil, mais rápida? Então, essas são as minhas duas perguntas aí. Obrigado. Obrigado, João. Com essa segunda, você fez a resposta não. A flexibilidade e a liquidez proporcionam tudo aquilo que o Reama já comentou e é utilizado pela vice-presidência jurídica aqui nas conversas com todas as contrapartes do spread compulsório. Mas uma solução global para esse conjunto são processos diferentes, em situações diferentes, então não é possível uma oferta única para isso, e na nossa visão destruiria valor aqui para a companhia. Com relação à sua pergunta sobre M&A, eu passo aqui para o Hélio, por favor. Vamos lá, obrigado, João. Bom, a M&A tem sido uma constante na atividade da companhia, mas primordialmente focado na simplificação dos ativos. Quer dizer, a gente passou aí 2 anos, praticamente quase 25 transações de M&A, sempre focado em simplificação. Quer dizer, prospectivamente, a gente olha tudo que é oportunidade, a gente está sempre olhando e está monitorando tudo que é transação que aparece no mercado. Sobre a ótica de alocação de capital, a gente ainda enxerga, né, quer dizer, que no próprio reforço melhoria ou até em leilões, oportunidades mais atrativas do que a oportunidade de M&A, notavelmente em transmissão. Tem trazido aí, quer dizer, as transações têm trazido retornos bem apertados. Para a gente, nesse momento, não faz sentido. Então, a nossa estratégia nesse momento é continuar com a M&A, sobre a ótica de simplificação, focar em Greenfield, focar em oportunidade de Greenfield. Tem bastante leilão esse ano. Tem 3 leilões, ou esse ano que vem, tem bastante oportunidade para investimento em Greenfield, que é o nosso carro-chefe de crescimento nesse momento. Ok, pessoal, obrigado.
João, só passar aqui por Rael um pequeno comentário em relação a essa fala do Hélio sobre os retornos apertados, né? As transações que ele teve de transmissão. Rael, por favor. Quando a gente olha o nosso segmento de transmissão, né, e aí acho que é bom dividir em dois pedaços. Aquilo que a gente teve de contratos renovados lá em 2013, né, que a gente administra 160 bilhões de ativos de transmissão, que é uma regulação muito similar à regulação da distribuição. A gente, de fato, tem que revitalizar muito ainda esses ativos que já estão vários com mais de 30 anos. Então, de fato, tem um potencial grande de reinvestimento aqui nesse segmento. E dos leilões, quando você soma tudo que nós ganhamos no passado de leilões, tudo que nós ganhamos recentemente, e eventualmente, as nossas participações minoritárias, mas minoritárias de 49%, né? Minoritárias de 10%, proporcionais, provavelmente já seria, se não for o maior, certamente um dos maiores players, só com essa parte que são leilões do passado, né? Não é nem o nosso ativo principal. Então, para mostrar que, de fato, a Eletrobras, transmissão é o core e é o que nos ajudou em todos os momentos a passar por qualquer tempestade com uma resiliência muito grande, e com retornos interessantes. Então, é por isso que o Hélio comenta aqui que foco, para focar naquilo que, de fato, a gente sabe fazer e tem feito cada vez melhor, que é participar de leilão e cada vez melhorar a execução das nossas obras, né? E o segmento de transmissão, ele sim, tem um apelo muito grande, porque ela já nasce enorme dentro da empresa, seja aquilo que ganhamos via leilão no passado e atualmente, seja no que nós renovamos lá em 2013. Obrigado, Raema. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ivan Monteiro para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Ivan, pode prosseguir. Muito obrigado pela participação de todos. Dúvidas e perguntas complementares, por gentileza, direcionadas à área de RI da Eletrobras. Muito obrigado, tá? Até logo. A conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.